Tá? São neurônios que se encontram no hipotálamo, neurônios que controlam a secreção de neurotransmissores importantes, e parte desses neurônios são responsáveis pela secreção dos chamados neurotransmissores orexigênicos, que são neurotransmissores que vão pautar o nosso comportamento por busca de alimento. Tá? Quando nós nos alimentamos, estamos saciados, há a secreção de um outro tipo, chamado de anorexigênicos, que são alimentos que são neurotransmissores, perdão, que causam percepção de saciedade. Existem, inclusive, drogas para controlar o apetite que se baseiam nesse mecanismo. Tá? Muito bem. Tá? À medida que esse alimento ele vai se deslocando para o fundo, por ser musculatura lisa, ele precisa relaxar. E o mesmo óxido nítrico e o peptídeo vasointestinal que provocaram o relaxamento do esfíncter gastroesofágico também promovem o relaxamento do fundo do estômago. Então a cádia ela vai relaxando, né, ela se desloca para permitir a passagem do bolo, e esse bolo passa aqui e vai se acumulando no fundo do estômago. Então o fundo e a cádia relaxada permitindo a entrada deste bolo alimentar. Tá? O que acontece? À medida que esse alimento vai se alojando no fundo do estômago, à medida que ele vai se alojando no fundo do estômago, ele vai formando círculos concêntricos, mas ele também vai se separando por densidade. Então, alimentos com densidade maior e menor vão se segmentando no fundo do estômago. Por exemplo, alimentos de caráter mais proteico vão se precipitando. Né? Se eu tivesse, por exemplo, se eu pudesse colocar o alimento num becker, né? O bolo alimentar no becker, eu viria que, por exemplo, alimentos proteicos vão se separando no fundo do estômago, carboidratos e óleos, por exemplo, vão ficando mais na superfície, de menor densidade. Então, esse bolo alimentar ele vai se separando por densidade no fundo do estômago. Tá? Isso é muito importante. Tá? E é o reflexo vago-vagal, na verdade, esqueci de dizer isso, né? Que controla esse relaxamento do fundo do estômago também. Tá? Na média, a gente tem cerca de 1,5 litros, é medido em litros com uma capacidade, não em quilos, tá? Desse volume estomacal. Lógico, isso é só uma média e varia muito de pessoa para pessoa. Tá? A quantidade que eu posso colocar no fundo do estômago. Tá? Na maioria, na média das pessoas, esse é o valor. Tá? Então o alimento ele vai se organizando lá no fundo, vai tirando essa parede, e inicialmente eu tenho uma percepção de saciedade. Tá? Bom, uma vez que esse alimento ele se organiza por densidade, vai formando círculos e vai se arranjando no fundo do estômago, eu preciso processar esse alimento, o que nos leva à segunda etapa da motilidade do estômago, que é a mistura do alimento com as secreções gástricas. Tá? Então, o que acontece? O alimento toca o fundo do estômago, né, o bolo alimentar, e eu vou começar a perceber agora o aumento da formação de ondas lentas, aquelas mesmas ondas lentas que eu falei para vocês lá atrás, que são ondas lentas causadas pelas células de Cajal, que vão causar despolarizações contínuas desse músculo liso, e vão formar ondas constritoras no fundo do estômago. Então começa a haver contração da musculatura lisa do fundo do estômago, porque o alimento tocou essa parede e ela estirou, e esse toque da parede que estira a parede causa uma contração reversa e contrária, promovendo movimentações, contrações lentas, que vão começar a misturar esse bolo alimentar com as secreções que estão sendo produzidas e secretadas no estômago. Essas ondas que estão aqui no fundo, elas vão sendo ondas lentas e vão misturando o alimento, o bolo alimentar, com essas secreções. São ondas muito... a contração ainda é muito fraca, mas o suficiente para misturar essas substâncias com o bolo alimentar. Quando eu misturo esse bolo alimentar com as secreções, eu vou formar o quimo. Porque o alimento que foi mastigado na boca, ele tem a saliva, e quando ele passa pelo esôfago, eu não falei isso para vocês, ele tem um pouco de muco. Mas é lá no estômago que ele vai ser misturado com essas secreções para formar o quimo. E aí ele vai se tornando mais liquefeito. Um pouquinho mais liquefeito.
E esse quimo vai progredindo agora do fundo do estômago, passando pelo corpo, tá? A onda vai progredindo para o corpo, então tem o fundo, progredir para o corpo e vai parar aqui no antro, ó, que é essa maior porção. Tá? Então o alimento vai se deslocando para o antro. Tá? E é interessante porque essa contração são contrações, né, que formam anéis. O que faz todo sentido, né? O alimento tem que ser empurrado dessa maneira. Eu não tenho um movimento claro de segmentação, mas de anéis, que vão empurrando esse alimento em direção ao antro. Vão deslocando ele para o antro. Tá? À medida que isso vai ocorrendo, começa agora a aumentar a intensidade da contração da musculatura lisa, né? E esse movimento peristáltico vai se tornando cada vez mais intenso. Então eu vou empurrando o alimento, né? Formando esses anéis com grande intensidade, né? Do fundo do estômago para o corpo e para o antro. Então isso progride fracamente e vai aumentando em intensidade, tá? Essa contração. Tá? De modo que eu começo a perceber. Opa, deixa eu ver um negócio aqui. De modo que eu começo a perceber. Opa. Tá? Que essas contrações elas vão fragmentando mais ainda o quimo. Tá? Então, o que acontece? Eu formo o quimo aqui, um grande quimo, e à medida que as contrações vão ocorrendo, esse quimo vai sendo fragmentado, até um ponto que eu tenho pequenas quantidades de quimo. Então, é como se eu tivesse um bolão, e esse bolão vai sendo fragmentado em bolinhos dentro do estômago. Tá? Ou seja, bolo alimentar, quimo sendo fracionado em pequenas quantidades dentro do estômago, tá? Por fortes contrações. Neste momento eu percebo que o estômago está com a válvula gastroesofágica fechada e eu tenho uma outra válvula aqui, ó, que é o esfíncter pilórico, que conecta o estômago à primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Tá? Essa válvula vai se fechar à medida que essas contrações se tornam intensas. Tá? Vão se tornando cada vez mais intensas e empurrando o quimo em direção à bomba pilórica, o esfíncter pilórico. Tá? Só que esse alimento não pode passar ainda para o intestino delgado. Então o alimento o quimo vai passando em direção à bomba pilórica, ao esfíncter pilórico. E o que acontece? Quando ele atinge o esfíncter pilórico, que ele está fechado, como aqui embaixo, o alimento volta para o antro. Existe um movimento de retropulsão. Então seria mais ou menos assim: eu vou formando peristalses fracas, fortes, vou empurrando em direção ao antro, só que o que acontece? O esfíncter pilórico está fechado, ele não tem como passar. E ele volta por retropulsão em direção às outras áreas do estômago. E esse movimento de empurrar e voltar permanece por um tempo. É a medida certa para misturar o quimo cada vez mais com as secreções gástricas e fracionar cada vez mais esse quimo em partículas menores. Essa é uma função importante. Eu vou fracionando, quebrando esse quimo, e algumas dessas secreções, como a gente vai ver mais à frente na próxima aula, serão importantes para a digestão desse quimo. Tá? Certo? Bom, e aqui é importante um parênteses para falar das ondas lentas, eu acabei adiantando para vocês, né? São esse marca-passo originários nas células de Carral. Tá? Essas células elas se despolarizam espontaneamente, tá? Por oscilações que existem no cálcio intracelular dessas células. Então, de novo, mesmo que não tenha nada no estômago, esse estômago ficar vazio, né? Esse estômago ficar vazio, é hoje. Se esse estômago ficar vazio, né? Se ele ficar vazio, eu vou perceber que essas células de Carral que estão aqui no fundo, elas vão se autodespolarizar e promover a contração da musculatura lisa. Essas despolarizações ficam mais intensas, lógico, com a presença de alimento no estômago. Tá? Então existe um marca-passo, que é essas células de Carral que eu já adiantei para vocês lá atrás.
Vocês vão perceber que existem outros marcapassos no corpo humano, vão ver isso na parte de cardiovascular. Tá? Bom, e aí nós vamos para a terceira etapa dessa digestão, tá? Que é muito importante, que é a ação da bomba pilórica. À medida que o alimento ele vai se deslocando, tá? Vou estar nessa figura aqui, em direção ao esfíncter pilórico, aí ele está fechado, o alimento quando tiver, o quimo, perdão, quando ele estiver completamente fracionado, tá? Eu vou começar uma terceira etapa aqui, que é o esvaziamento desse quimo, tá? Então isso vai ser feito pela tal da bomba pilórica. O que é a bomba pilórica? Quando o quimo ele chega no esfíncter pilórico, pequenas porções, poucos ml desse quimo vão sair do antro em direção ao intestino delgado. Tá? Como isso acontece? Esse esfíncter ele relaxa momentaneamente e há uma contração simultânea do antro. Tá? Então há um relaxamento, uma contração simultânea do antro primeiro, que impulsiona o alimento em direção ao esfíncter pilórico, e aí, posteriormente, o piloro, né, isso é uma contração praticamente simultânea, como eu coloquei aqui. Existe basicamente um retardo de milissegundos. Tá? E essa contração permite que o alimento seja expulso, tá? Ele passe nessa estrutura, através dela, em direção ao duodeno, permitindo a passagem desse quimo. Tá? Por isso é chamado de bomba, empurrando esse quimo em direção ao duodeno. Tá? Água e outros tipos de alimentos que são considerados líquidos, se não formar densidade, se não tiver gordura, nem grande concentração de proteína, passam com mais facilidade por essa bomba. Por exemplo, a água, que a gente bebe a todo momento. Tá? Não é tão dependente dessa bomba. Tá? Então, à medida que eu vou fracionando isso, ele vai se encaminhando em direção ao terço mais distal do antro, esfíncter pilórico e o antro relaxam e contraem-se momentaneamente, empurrando o alimento para dentro do duodeno. Tá? Existe um hormônio que nós vamos ver, chamado de gastrina, que promove o relaxamento do esfíncter pilórico. Tá? E lógico, é muito interessante notar também que à medida que eu vou distendendo essa parede do antro aqui nessa porção, à medida que o quimo vai empurrando essa parede aqui, ele vai facilitar o esvaziamento do próprio conteúdo de quimo que está lá nessa porção do estômago. Então ele se distende e essa parede muscular vai empurrar isso com o auxílio da bomba pilórica. Sempre em pequenas quantidades em direção ao duodeno. Lógico que tudo isso vai ser afetado pela característica química do alimento e outras propriedades que nós vamos ver a seguir. Perguntas? Ok, então. Bom, um detalhe muito importante quando a gente estuda a motilidade gastrointestinal é entender quais são os fatores duodenais que vão controlar esse processo. Embora ele tenha que acontecer, ele tem que acontecer de uma maneira sincronizada, perfeita. E existem fatores duodenais que vão controlar esse processo, que é o chamado esvaziamento gástrico. Então, esse processo aqui, naturalmente, ele deve ocorrer. Mas existem pequenos fatores que vão controlar esse processo através de mecanismos inibitórios. Ou seja, nem tudo que é fracionado, todo quimo que é fracionado, deve passar da mesma maneira, no mesmo ritmo, da mesma forma, do estômago para o intestino delgado, para o duodeno. Portanto, há um controle inibitório desse processo. Quais são esses fatores inibitórios? O primeiro deles é o pH do quimo. O segundo é a tonicidade do quimo. O terceiro, a quantidade de gorduras. E por último, o quanto esse quimo consegue distender a parede. Distender a parede, principalmente do duodeno. Bom, vamos ao primeiro. À medida que o alimento vai se tornando cada vez mais ácido, assim que o quimo vai se tornando cada vez mais ácido, em progressão, existirá uma proporção entre a acidez
e a velocidade de esvaziamento, que é inversamente proporcional, ou seja, quanto mais ácido o quimo, menor é o esvaziamento gástrico. Então, alimentos muito ácidos são esvaziados do estômago para o duodeno de maneira mais lenta. Existem na parede aqui dentro, células sensoriais que conseguem detectar o pH do alimento que vai chegando, ou do quimo, perdão, que vai chegando no duodeno. Essas células detectam essa acidez e secretam este hormônio aqui, ó, secretina. E a secretina, ela vai intensificar a contração do esfíncter pilórico, ou seja, vai lentificar a saída de quimo do estômago para o duodeno. Então, se o alimento for muito ácido, a secreção de secretina, que é feita pelo duodeno, e aí é uma secreção endócrina, porque aqui eu tenho uma grande uma rede de vasos, então tenho células endócrinas secretórias de secretina, e essa secreção ela atinge células musculares que estão na parede aqui, na musculatura lisa desse esfíncter pilórico, e vão contrair, induzir a contração desse esfíncter, lentificando o esvaziamento gástrico. Então, pH é um fator inibitório do esvaziamento gástrico. Quanto mais ácido, mais lento é a secreção, ou o esvaziamento gástrico, perdão. A tonicidade dos alimentos também. Alimentos hipertônicos são esvaziados de maneira mais lenta. Estão lembrados da tonicidade? E o que é a tonicidade dos alimentos? Quem lembra? O que é um alimento hipertônico? Não lembram? Vocês têm que saber de cor salteado, hein, fisiologistas? Vocês lembram da osmolaridade? Nem a osmolaridade vocês lembram? Lembrem-se da osmolaridade, que é o número de partículas de uma solução, né? E a tonicidade é o número de partículas pouco absorvíveis em uma estrutura onde eu tenho uma membrana plasmática, ou seja, em uma célula. Então, soluções hipertônicas são soluções com uma grande quantidade de substâncias pouco absorvíveis. Por exemplo, se eu tomar um copo de água com uma quantidade absurda de sal, isso vai ser pouco absorvido, é uma solução hipertônica. É uma solução que, se estiver no trato gastrointestinal, ela vai trazer água das células do trato para dentro da luz do vaso. Pode causar, por exemplo, uma diarreia. Então, isso é uma solução hipertônica. Então, ela vai ser esvaziada também. Se esse quimo for hipertônico, ele vai ser esvaziado com muita lentidão. Alimentos extremamente gordurosos também são esvaziados com grande lentidão, comparados a alimentos com baixa concentração de gordura. Então, quando o alimento tem que ser esvaziado do estômago para o intestino delgado, é preciso que o intestino delgado processe esses alimentos, como nós vamos ver mais à frente, secretando uma grande quantidade de enzimas digestórias, que são importantes para isso. Nós vamos ver que existem as tais das lipases que contribuem para isso. E esse processo é um processo lento, demorado. Toda vez que o alimento rico em gordura atinge a porção inicial do intestino delgado, lá também há células que monitoram isso e secretam esses dois hormônios aqui, colecistocisteína e o peptídeo inibitor gástrico, que são dois hormônios secretados que favorecem a contração do esfíncter pilórico, diminuindo o esvaziamento gástrico. E um outro fator que favorece esse processo é a distensão do duodeno. Então, quando eu olho para o duodeno, à medida que o alimento vai passando, aliás, o quimo vai passando do ântro para o duodeno, ele vai tirando a parede do duodeno. O que significa, do ponto de vista prático, que esse duodeno está cheio de quimo. Ele precisa processar isso. Então, à medida que ele se estira, ele inibe ao mesmo tempo a passagem desse quimo para o duodeno, até que ele tenha a capacidade de processar
esse quimo e empurrar esse quimo lá para frente, para que um novo bolo, uma nova quantidade de quimo, tá, entre no duodeno. Tá? Então, todos esses fatores inibem o esvaziamento gástrico, tá? Fortemente. Professor, qual que é a relação desses 4 fatores com aquela situação da sede, por exemplo? Quando você está com o estômago bem cheio. Da sede? Isso. Depende da qualidade do alimento. Então, por exemplo, alimentos hipertônicos, vamos imaginar que você tenha comido um alimento muito salgado, né? Embora você tenha a percepção de estômago cheio, na verdade, o que está acontecendo? Muitas vezes, né, como já há um início da digestão em alguns alimentos de fácil processamento, esse alimento ele vai passando pelo duodeno e vai sendo absorvido. Aí a absorção contém também uma grande quantidade de sais. E aí o que acontece? Você começa a aumentar a osmolaridade do sangue, né? E começa a secretar hormônio, por exemplo, antidiurético, e ao mesmo tempo estimular o comportamento de busca pela água, né? Que é um mecanismo central. Vocês devem ter visto isso, não sei quem deu para vocês endócrino, foi a Rosângela, né? Então, tem esses mecanismos, né? Os neurônios responsáveis pela osmolaridade, com osmosensação, localizados no hipotálamo, percebem o aumento da tonicidade, da osmolaridade do sangue, né? E vão induzir esse comportamento de busca de água, mesmo que você tenha a percepção de um estômago cheio, tá? Na verdade, está mais associado à saciedade do que do estômago cheio, tá? Mas, evidentemente, isso vai ser dependente da tonicidade do alimento. Isso vai causar busca por água. Tá? Alimentos muito tônicos, e aí o mais normal é muito salgado, causa isso. Alguém mais? Bom, percebam que essa motilidade do estômago é uma das mais complexas, tá? Vamos falar agora motilidade intestinal. Tá? Então, uma vez que o quimo entre no duodeno, né? Ele atingiu o duodeno, ele vai ter que ser levado duodeno para as outras áreas do intestino, tá? Do duodeno para o jejum e para o ilho, né? Então, o que acontece? Isso é feito através de 2 mecanismos que já comentamos, que é o peristaltismo e a segmentação. Então, à medida que o alimento, que o quimo entra no intestino, tá? Uma coisa que vai acontecer imediatamente é o fechamento do piloro, tá? Ele não vai deixar o alimento voltar para o estômago, né? Se isso acontecer, se o alimento ficar refluindo, se o quimo ficar refluindo de volta para o estômago, isso pode causar uma inflamação local, tá? Isso não é interessante, tá? Mas ele vai ficar impedindo esse recuo, e o alimento, o quimo, na verdade, vai se movimentar de um ponto A para um ponto B, como eu havia dito anteriormente, por um movimento de peristaltismo. Então ele vai se deslocando esse quimo ao longo do intestino delgado por peristaltismo. Mas é interessante porque ao mesmo tempo eu vou perceber movimentos de segmentação, que vão misturar o alimento, o quimo na verdade, né? Vão misturar esse quimo dentro do intestino delgado. Então ele se desloca por peristaltismo de A para B, mas ao mesmo tempo eu vou percebendo também movimentos de segmentação desse quimo. Isso é muito importante. São movimentos que balanceiam intensidade e velocidade da movimentação desse quimo ao longo do intestino. Isso tem uma razão muito importante de ser. E uma delas é permitir que, principalmente pelos movimentos de segmentação, o quimo seja misturado a todas as secreções intestinais e vá se alojando nas vilosidades intestinais. Então, esse quimo ele vai sendo cada vez mais fracionado pela ação mecânica, mas nós vamos ver também pela ação das enzimas produzidas pelo estômago e pelo pâncreas, principalmente.
que vão fracionando cada vez mais esse quimo, segmentando ele, fracionando ele, empurrando esse quimo, as partículas desse quimo, para as vilosidades. Então é muito importante balancear tanto os movimentos de peristaltismo como de segmentação no duodeno. Essas ondas propulsivas, né, ou as peristálticas, elas deslocam esses alimentos com certa velocidade, certo campo de área atingida para cada um desses movimentos. Essas ondas, por exemplo, elas podem ter uma velocidade de até 2 centímetros por segundo. E podem durar até 10, ou podem atingir uma distância de até 10 centímetros, quando essa propulsão é uma propulsão que consegue deslocar o alimento com grande intensidade. Ou seja, é uma quantidade, é uma distância relativamente grande. Isso é mais intenso ainda toda vez que houver a distensão do estômago, que vai gerar o que a gente chama de reflexo gastroentérico. O que é isso? Quando o alimento distende a parede do estômago, né, na verdade ainda o quimo distende a parede do estômago, sobretudo na porção antral, isso causa uma onda peristáltica tão forte que essa onda peristáltica se propaga do antro e vai em direção ao intestino delgado, empurrando por peristalse esse quimo por uma distância muito grande. À medida que esse quimo também vai se entrando em contato com a parede do estômago, do intestino, eu começo a perceber que essas movimentações são rítmicas. Porque, como eu antecipei para vocês, para possibilitar que esse quimo entre em contato com as vilosidades do intestino. E aí é muito importante. Quando o quimo atinge o intestino delgado, essas peristalses elas são intensificadas por uma série de hormônios. Gastrina, colecistocinina, até a própria insulina que vocês já viram, e a serotonina vão aumentar a motilidade dessas ondas. Então é muito interessante, porque eu percebo que uma contração intensa permite, né, que esse quimo consiga preencher uma área de até 10 centímetros em contrações rítmicas, vai permear toda essa vilosidade, empurrando o alimento para esses vilos e vai fragmentando cada vez mais esse quimo para que ele fique distribuído ao longo da porção duodenal. Essa intensificação desses ritmos e essa propagação desses alimentos para a parede do intestino delgado, do quimo para a parede do intestino delgado, muitas vezes ela também ocorre na forma de descargas peristálticas, ou seja, uma grande descarga empurra esse quimo para áreas cada vez maiores do intestino delgado. Essas ondas são muito mais intensas no duodeno e jejuno e tendem a ficar menos intensas na região do ilho. É importante também salientar que, embora eu tenha dito para vocês que basicamente mecanismos de peristalse, né, e de segmentação ocorrem, eu consigo observar outros tipos de formação desses mecanismos no intestino delgado. Então é muito comum eu ver, às vezes, esse tipo de formação, que é o que a gente chama de segmentação com espaços isolados, como se eu formasse essas pequenas vesículas. Então eu tenho contrações pontuais, e com essas contrações ocorrendo, o quimo vai sendo empurrado com mais facilidade para a parede. Eu tenho irregulares, começam com isolados e vão se tornando irregulares. Contrações que não têm a mesma distância uma das outras. E eu tenho contrações que são fracas. Tudo isso depende do tipo de quimo que eu vou encontrar no intestino delgado. Todas elas visam fracionar o quimo e colocar o quimo cada vez mais próximo da parede
desses vírus, tá? Mas sempre, tá, com situações peculiares ou irregulares, que é o termo mais correto, para cada tipo de quimo. É muito mais comum que alimentos mais facilmente digeríveis, que vão entrar no estômago, né, de forma muito mais líquida e vão gerar quimos cada vez mais líquidos e menos complexos do ponto de vista da mistura desses alimentos, né, que eles tenham um processo de fracionamento de mistura mais simplificado. Ao passo que se eu tiver um alimento cada vez mais complexo em suas misturas, tá? Na composição de macroelementos, por exemplo, carboidratos, lipídios e proteínas mais complexos, é mais comum eu ver esse tipo de rearranjo de movimento e segmentação no intestino. Tá? Mas todos eles visam misturar, fracionar e empurrar esse quimo para a parede, tá, do intestino delgado, para que esse quimo se misture com os vilos e proporcione, como a gente vai ver na aula de amanhã, um grande capacidade de digestão e absorção. Tá? Bom, antes de a gente seguir, é importante falar de um reflexo muito comum na nossa vida. 99% dos seres humanos já vomitaram nessa vida. Tá? E esse é um reflexo extremamente desagradável que está envolvido com o que a gente chama de peristaltismo inverso. Tá? Peristaltismo inverso. Então é muito comum encontrar em áreas superiores do nosso sistema nervoso, tá, áreas que vão controlar esse processo. E existe particularmente na região do tronco um centro chamado de centro de controle do reflexo do vômito. Tá? Esse centro recebe informações de várias áreas do corpo, tá, que vão causar, tá, o vômito. Tá? Em nosso caso, informações provenientes do intestino delgado. Tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos de quimioterapia, cirurgia, radioterapia. Aqui são exemplos não fisiológicos, mas também é muito comum que algum tipo de alimento que seja fracamente processado, um quimo fracamente processado, tá? Por exemplo, com baixíssimo pH, altíssima tonicidade, tá? Grande quantidade de lipídios que não seja possível a sua digestão de um modo correto, causem algum tipo de reflexo associado ao vômito, que não é incomum. Então, quantos de nós já não comemos um alimento muito bem feito, mas que por alguma razão tenha causado algum reflexo de vômito? Por exemplo, vamos imaginar que tenhamos comido uma feijoada muito bem feita, que não há nenhum problema com relação à contaminação de micro-organismos, mas que tem uma constituição, no que diz respeito à quantidade de lipídios, muito alta. E quando isso chega na forma de bolo alimentar ao estômago, isso não consegue ser processado dentro de um prazo considerável. Isso pode causar um reflexo que tem como objetivo eliminar aquele bolo alimentar que não conseguiu ser processado de maneira adequada ali no estômago. Muitas vezes porque não há um esvaziamento do estômago para o intestino delgado de maneira adequada também. E aí a única coisa que me resta é eliminar esse bolo alimentar na forma de um reflexo, que é o reflexo do vômito. Então, muitas vezes lá no intestino delgado, o que vai ocorrer? A percepção desse alimento que não consegue ser processado, essas informações são enviadas diretamente lá para o centro do vômito, na medula. Na verdade, no bulbo, né? Tá a medula aqui, mas é a medula oblongata, tá? Seria o bulbo. E lá no bulbo, o que vai acontecer? Essa informação vai ser processada de várias maneiras. Do bulbo partem informações, do tronco cerebral partem informações que vão chegar às outras estruturas responsáveis pelo reflexo. Por exemplo, eu vou
observar uma primeira adaptação, que é o aumento da frequência respiratória. E esse aumento da frequência respiratória vai começar a ser cada vez mais intensa, porque ela vai causar, por exemplo, o aumento da respiração forçada contra a glote. Então eu vou perceber que eu vou aumentar minha frequência respiratória com grande intensidade, empurrando esse alimento, essa forçada respiração contra a glote. Tá? Esse reflexo ele vai ser iniciado com essa respiração alterada. E vou perceber também que vai ocorrer imediatamente uma diminuição da pressão intratorácica. E contração dos músculos reto-abdominais. Então é aquela primeira fase do vômito, né? A gente começa a forçar a respiração e contrair os músculos reto-abdominais. Isso vai imediatamente levar ao aumento da pressão intraabdominal, sobretudo na pressão da região onde eu tenho as paredes externas do estômago. Então a pressão começa a aumentar, tentando empurrar o conteúdo do estômago para fora do estômago em direção ao esôfago. Em direção ao esôfago, porque a cárdia vai relaxar e o piloro e o antro vão ficar fortemente contraídos. Ou seja, é como se eu tivesse uma bexiga com duas pontas. A parte de baixo vai ficar tonicamente contraída, que é o piloro, e a parte de cima vai começar a relaxar. E no corpo da bexiga eu tenho uma pressão intratorácica que vai aumentando. O que acontece? O conteúdo dessa bexiga começa a ser direcionado em direção à cárdia, em direção ao esôfago. E isso antes é potencializado pela tal da ânsia de vômito. Essas contrações estomacais começam a me causar aquela sensação de náusea, de ânsia de vômito. Até que esse alimento seja rapidamente empurrado com uma grande força, com peristaltismo reverso, com grande força em direção ao esôfago. E aí eu vou perceber uma inspiração mais forte, uma contração do músculo abdominal mais forte ainda e a expulsão do conteúdo do estômago passando pelo esôfago em direção à boca. Esses mecanismos são mecanismos muito bem controlados, reflexos. Muitas vezes não conseguimos manter esse alimento. Eu sei que tem gente que fica forçando, impedindo esse reflexo. Ou muitas pessoas com dificuldade para vomitar. Porque muitas vezes há mecanismos contrários, intencionais, de tentar manter esse alimento dentro do estômago. Lógico, chega um momento que a gente não consegue mais controlar isso, e esse reflexo se predomina e você consegue eliminar esse conteúdo. Esse reflexo não é só causado por alimentos que foram processados de maneira irregular, mas também eu tenho vias sensoriais de cheiro, de gosto, de visão, que podem causar o reflexo do vômito, mesmo se a digestão estiver indo ok. Um susto, mas pode ocasionar isso, uma lembrança, um trauma visual muito forte, mas o reflexo do vômito está ali preservado, em todos nós. Perguntas? Professor, eu tenho duas perguntas. Por exemplo, minha namorada, ela teve apendicite, né? Durante uma fase da vida dela. Ela teve apendicite. Ok. E ela tinha vários reflexos de vômito quando tinha crise de apendicite, mesmo não se alimentando. E isso foi uma das dificuldades do diagnóstico. Esse reflexo de vômito ocorre pelo esse mesmo mecanismo ou é alguma interferência daí da inflamação ou ao contrário? Se ela não tinha alimento no estômago, se ela não tinha, na verdade, o quimo sendo formado no estômago, se ela não tomou nenhuma droga muito potente, que interfira com esse reflexo, e se ela não havia feito a cirurgia ainda, a única coisa associada é essa aqui, provavelmente. Dor. Ela sentia muita dor? Sim, bastante. Então, até ela fazer a cirurgia, essa dor, ela potencializa e ela ativa
esses centros. Tá? É muito comum isso acontecer, tá? Principalmente em dores associadas à região do trato gastrointestinal. Tá? Mas qualquer outro input que a gente chama externo pode estar relacionado ao reflexo do vômito. Não precisa ter nenhum alimento no trato, não. Tá? Uma lembrança, por exemplo, muito desagradável que você tenha tido. Tá? É muito comum, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma experiência sensorial muito intensa. Vê um atropelamento, vê uma pessoa levar um tiro, algo desse tipo, né? Foge de um assalto. É muito comum ativar esse reflexo do vômito. Porque esses centros, essa experiência desagradável, acaba causando uma tremenda tempestade local desses neurotransmissores, né? Essa informação, essa experiência desagradável acaba ativando esses núcleos responsáveis pelo reflexo do vômito e você acaba ocasionando um reflexo reverso. Tá? Isso não é incomum, não precisa ter um alimento ali no estômago para que o reflexo ocorra. Tá? Um outro exemplo que é forçado, né, é no caso da bulimia, né? Você consegue enfiar a mão na parte superior da faringe, o dedo, né, e consegue ativar esses mecanorreceptores que desencadeiam, por exemplo, um reflexo do vômito. Tá? Não só na bilemia, mas também tem muitas pessoas com anorexia, que não é incomum às vezes, né, tentam forçar o vômito mesmo sem comer. Tá? Na bulimia é mais comum, tá? E forçam esse reflexo. Tá? Mas muitos fatores podem, um cheiro desagradável pode causar isso. Tá? É muito comum. Existem aqui outros exemplos que eu coloquei mais incomuns, não fisiológicos, né? Quimioterapia, anestésico, opioide, que podem ocasionar isso. Tá? Muitas pessoas que se recuperam, por exemplo, de vício de opioides, né? O opioide causa inicialmente esse reflexo, mas a pessoa que está se recuperando, a abstinência da droga, causa também vômito. Tá? Também acontece isso. Tá? Alguém mais? Deixa eu ver se tem muito ainda aqui. Se eu terminar aqui os reflexos, eu libero vocês, tá? Eu vi que é 11h30 já. Nossa. Tá? Existem vários outros reflexos importantes no trato gastrointestinal. Tá? O reflexo intestinal, né? Normalmente é um reflexo simples, né? Os segmentos que existem no intestino, quando um se contrai, o outro relaxa. E esse movimento pauta basicamente o peristaltismo. Reflexo iliogástrico. A distensão do ilho causa diminuição da motilidade do estômago. O gastroileal, a distensão do estômago, aumenta o movimento, né, do material para fora do ilho. Então ele vai do ilho, do duodeno jejum, no ilho para o cólon, que é o intestino grosso. E o reflexo gastrocólico, que é o mais importante na vida diária, que a gente mais percebe, que é basicamente a chegada do alimento, do bolo alimentar no estômago, assim que ele passa para o intestino delgado, ele pode causar um reflexo colônico associado à vontade de ir ao banheiro, que é o mais experienciado para a maioria das pessoas. Isso é muito comum, principalmente em mamíferos inferiores, entre aspas, tá? Que comem e logo em seguida vão defecar. Tá? Isso é muito comum. Tá? E para a gente finalizar, existe uma coisa muito importante no intestino, né, que é o chamado complexo mioelétrico migratório. O que é isso? Mesmo no jejum, a gente consegue perceber uma grande atividade elétrica. Ou seja, se eu abrir o estômago de um animal, eu vou perceber que o intestino delgado e o intestino grosso estão se movimentando, mesmo com a ausência de qualquer tipo de substância para ser absorvida ou processada. Então é muito comum se observar isso, onde eu percebo uma grande atividade elétrica seguida de períodos de calmaria, cujo termo correto é quiescência. Então isso é muito comum, o que a gente chama de complexo mioelétrico migratório. E ele também tem como origem o próprio estômago, as próprias células de Carral que eu citei.
Então, o estômago ele se contrai e essa onda migratória ela é capaz de atingir o intestino delgado e o estômago. Tá? Isso é muito importante. Tá? Existe um hormônio que mantém essa atividade, que é a motilina. Olha só que nome legal. Tá? A motilina e a atividade vagal, sobretudo da via parasimpática, mantém esse complexo migratório mielétrico. Tá? Ou seja, sem nada lá dentro, no período de jejum, a contração da musculatura lisa e essa contração se propaga para os intestinos delgado e grosso. Tá? Essa motilina ela é produzida por essas células aqui, chamadas células MO, que estão no intestino delgado. Tá? Principalmente, mas também no duodeno e no jejum. Tá? Então, de novo, se eu abrir o estômago de um animal no jejum, eu vou perceber grandes spikes de potencial de ação e contração da musculatura lisa do estômago, seguido de períodos de calmaria, sem nada ali dentro, tá? Sem nada para ser processado. É lógico, isso se intensifica com a chegada da formação do quimo no estômago, que se propaga para o intestino. Bom? Intestino grosso, podemos continuar amanhã? Podemos, prof. Pode sim, professor. Muita informação, né?